Estamos hoje com mais um encontro com a leitura e hoje com imenso prazer vamos conversar com o professor Diego Luiz Cruz, professor que está idealizando um projeto que se chama Quem Conta um Conto. Tudo bem, professor Diego? Tudo ótimo, e é um prazer estar falando com vocês, leitores, e com você, Marcelo. Professor, no que consiste esse seu projeto Quem Conta um Conto? Consiste, assim, em influenciar as crianças a terem o prazer de um bom livro. Fazermos com que elas se influenciem mais a leitura para que o hábito cresça no país cada vez mais no futuro ou num futuro distante. Professor Diego, quem que aplicaria esse projeto na escola? Seria o senhor? O senhor mostraria esse projeto para a comunidade escolar e os professores do própria escola aplicariam o projeto? Como que ele funcionaria? São os próprios professores e contadores de história. Eu, quando era pequeno, eu li o livro Conto das Palavras de Ricardo Azevedo, que teve na minha época, eu estava na 4ª série no Bom Jesus Água Verde, e a diretora chamou um contador de história para ir até lá e contar uma história sobre o livro. Ele fez mímica, fez brincadeira, fez de acordo com o livro, e esse é nosso objetivo, fazer o mesmo com os nossos alunos do Brasil. E o senhor acha que essa forma de contação de história, isso torna mais prazeroso o ato de ler? Sim, com certeza, porque através da caracterização dos personagens, como por exemplo, o professor vai contar uma história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Emília, por exemplo, o casamento da Emília com o Rabicó. Eles vão se caracterizar e vão contar a história, fazer teatro, mímica, para que as crianças possam aperfeiçoar mais a leitura. Outro exemplo é o nosso Dom Quixote. O professor pode ir com o Walt Disney, um de Sancho Panza e outro de Dom Quixote, para poder influenciar as crianças na literatura hispano-americana. E o senhor pensa já em qual seria a primeira obra que o senhor ia iniciar o projeto? Com qual obra o senhor gostaria de iniciar? Com o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, um grande clássico que elogiou muito pela crítica e mexeu com o coração de todos os brasileiros, não somente do Nordeste, mas do Sul, Sudeste, e fazer com que as crianças gostem, por exemplo, do Cangaceiro Severino, que mostre que Jesus de uma forma como Ariano pensava, a Nossa Senhora. E o senhor tem ideia de qual faixa etária, quais séries você iniciaria o projeto? 8º e 9º ano. Eu comecei na 7ª série a ler esse livro e caiu na minha prova para mim fazer. Até hoje eu lembro. E eu gostei muito, porque é um clássico, é uma peça de teatro muito boa, e eu aposto que as crianças de 8º e 9º ano vão adorar. Eu tenho certeza disso. E o senhor também tem a ideia de, com essa caracterização do contador de história, criar um ambiente mais atrativo na biblioteca? Sim, com certeza. As crianças vão querer comprar livros, vão atrás de bibliotecas, vão pedir para os pais comprarem, vão querer que os escritores venham visitar as escolas. O senhor acha que algumas bibliotecas ainda elas são pouco atrativas para o aluno? Eles só vão quando são obrigados? Não, muito pelo contrário. Um dia eu estava na biblioteca pública do centro de Curitiba e vi uma escola indo lá levar os alunos. Teve contação de história. Um exemplo também é o Bosque Alemão aqui em Curitiba, que eles ajudam. Tem uma bruxa boazinha que conta histórias, tem a própria mãe, o próprio pai, que foram influenciados pelos avós, pelos pais. Então o senhor acha que essas ações elas ajudam a tirar do senso comum que a biblioteca é um lugar chato? Não é chato, não digo chato. Mas o senhor não acha que o senso comum assim coloca a biblioteca como lugar chato? Muitas pessoas que não têm o hábito de leitura. Sim, com certeza. Mas elas vão gostar mais, elas vão pegar o hábito por meio
da influência de outras pessoas, seja amigo, pais, avós, como por exemplo o folclore, que são histórias contadas de pais para filho. Provavelmente o pai aprendeu com o avô, com o bisavô. Muito bem, voltamos no próximo bloco com mais Professor Diego. Olá pessoal, voltamos com o Professor Diego, que está apresentando para a gente seu novo projeto, Quem Conta um Conto. Professor Diego, como inicialmente os alunos seriam apresentados à obra do Alto da Compadecida do Ariano Suassuna? Por meio de quadrinhos. Tá, depois que eles são apresentados por meio de quadrinhos, a obra, eles iriam... Qual seria o próximo passo do projeto? O próximo passo, além dos quadrinhos, é ouvir uma história de um professor caracterizado com o personagem. O personagem do Alto da Compadecida, por meio, seja ele de Jesus, da Nossa Senhora, ou do próprio Chicó e o João Grilo, para que eles se divirtam. Acho que eles vão se divertir, na minha opinião, principalmente com o cangaceiro Severino. Pois, na minha opinião, ele é o mais engraçado da obra. Certo. E daí, os alunos seriam divididos em grupos? Como que funcionaria? Eles vão ser divididos em grupos e cada personagem vai contar uma história. Uma parte da história. Uns vão se vestir de Chicó, outros João Grilo, outro cangaceiro. E vão fazer um teatro também. Assim, Seria só forma de teatro ou eles poderiam utilizar algumas outras estratégias? Podem outras estratégias, como... Eu fiz já parte desse teatro. Eu, quando era pequeno, tive uma aula dos Três Porquinhos, a professora vestiu o aluno de Lobo Mal, a gente se divertiu muito e eu desejo que aconteça isso com os alunos, para que eles entendam mais e, como eu disse no último bloco, pegar o hábito mais de ler. Eles poderiam fazer... Os próprios alunos contação de histórias também? Sim, com certeza. Com certeza. Isso vai fazer com que eles peguem mais o hábito da leitura. E teria alguma relação depois de comparação com a obra cinematográfica baseada no Alto da Compadecida? Você faria uma comparação do que os alunos fizeram com a produção cinematográfica, ou você acha que não faria sentido? Não faria muito sentido, porque cada um tem seu modo de atuar. Isso para mim é normal, é bastante comum no mundo de hoje. Então, a pessoa assistir um filme e atuar de acordo, ou interpretar de acordo com quem entendeu. Então o senhor acha que essa comparação seria válida para os alunos terem mais uma visão da obra? Sim. Ótimo. E você vê que esse projeto ele poderia abrir para outra série, sexto, sétimo ano, ensino médio, o senhor acha que seria viável? Oitavo e nono ano, porque eles estão mais maduros, os alunos, porque dependendo da história, eles vão entender melhor. Já dizia minha mãe quando eu queria um dia comprar um livro de um padre, ela falou que o vocabulário é mais para certa idade e que eu não ia entender muito. Depende da história, as crianças vão entender mais, outras vão entender menos e assim por diante. Então o senhor acha que poderia adaptar com outras obras esse projeto? Sim. Certo. Com certeza. E o senhor acha que então isso transformaria os alunos em leitores ou ledores? Leitores. Por quê? Porque eles vão gostar da história, vão sentir o prazer que é a leitura, vão gostar mais daquilo que estão fazendo e vão conseguir o êxito na vida. Muito obrigado, professor Diego. De nada. E um abraço aos meus alunos leitores. Então aqui encerramos com o professor Diego, que apresentou hoje o seu novo projeto, Quem Conta um Conto. Falou, pessoal. Tchau, professor. Tchau.